Como o governo Tarcísio investirá na cultura de São Paulo, tá? É o título do vídeo, aqui embaixo. E se trata, de fato, de discutir como que como que o governo pensa isso, mas a partir da discussão com a secretária, né? Não está no título aqui, mas está aqui, ó. Marília Marton, secretária da Cultura de São Paulo, fala sobre o futuro da cultura no estado durante o governo Tarcísio de Freitas. Tarcísio foi o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, certo? E, portanto, ele não é um cara que a gente gostaria de ter aqui em São Paulo, especialmente nós comunistas, né? Tá muito longe de ser quem a gente gostaria. Tá longe, assim, tipo. Ah, tá bem longe. Tá daqui no Havaí, assim. Mas, infelizmente, por conta de uma população cada vez mais conservadora, que abriga o interior de São Paulo com muita força, e algumas regiões da capital, ainda assim esse cara ganhou a eleição, e mais do que ter ganhado a eleição, ele chega com um certo capital político. Tudo bem que surgiram questões, a gente não vai entrar nesse mérito num primeiro momento, mas a gente tem que saber que esse cara chega com um certo prestígio. Outra coisa que a gente precisa saber, no panorama que começa em 2010, 2012, pensando, vai, 10 anos atrás, tá? Vamos fechar 2010, 2020. A gente tem tem tanto um desenvolvimento muito grande da cultura num determinado período, quanto digamos assim, um refreamento desse investimento, que cada vez vai reduzindo, e aí a gente tem a pandemia. A gente precisa entender que nesse panorama, pensando aí mais ou menos 10 anos, o governo do estado de São Paulo só esteve na mão de um partido, que é o PSDB. O PSDB está no governo do estado de São Paulo há tempo suficiente para ter neto. Não, tô brincando. Mas para ter filho grande com filho. Para ter neto, né? Porque faz muito tempo que o PSDB entrou no sistema. Entrou lá com o Mário Covas em 94. E desde então nunca perdeu o estado. Mais do que isso, a gente precisa lembrar, e aí falando de um ponto de vista mais amplo, um pouco mais distante, o estado de São Paulo em si sempre teve governadores que eram reacionários, acreditavam em um sistema de segurança pública punitivista, tinham um interesse, por exemplo, de fortalecimento de segurança pública através da mão forte do Estado, por meio das polícias militares. Isso nunca foi estranho para São Paulo. Por isso que mesmo num período em que o PSDB, em tese, um partido que teria pessoas com um pensamento sobre sociedade um pouco mais amplo do que como nos exemplos aqui que São Paulo teve de governador, Paulo Maluf, Fleury, Quércia, tá ligado? Então, chegando um partido como o PSDB, você fala, porra, não, beleza, agora vai. Agora, pelo menos, o povo será ouvido. Não, foda-se. O PSDB quer que se foda também. Cada vez mais vai se tornando um partido que aqui em São Paulo vai se aproximando de uma direita que é bem perigosa e que tem o seu ápice na campanha de 2018 com o Bolsodória. Vocês se lembram disso? De novo, eu vou falar de novo se você não se lembra. Chega ao ápice em 2018 com a campanha Bolsodória. Então essa aproximação que existe entre uma extrema-direita bolsonarista, golpista, extremamente reacionária, às vezes, por vezes, racista, xenófoba, todo esse esgoto que é, todo esse lixo que é a extrema-direita brasileira, aqui em São Paulo, esse lixo era habitado pelo PSDB também. E como disse, digamos assim, numa escalada, né, de acirramento entre direita e esquerda aqui, tá ligado? O ciclo no governo do estado do PSDB começa com Mário Covas em 1994 e começa nas Covas e morre com Rodrigo Garcia dizendo, por exemplo, que apoia incondicionalmente o Jair, o Messias e o Bolsonaro. Então,
esse é o contexto em que o governo do estado se apresenta. Nesse período, como eu disse, houve um acirramento, um estreitamento das relações de governos do PSDB, Serra, Alckmin. Na verdade, assim, de lá para cá é muito mais Alckmin e Dória com o discurso da extrema-direita. Cada vez mais o governo do PSDB foi sendo mais violento, sendo mais punitivo, atacando mais os pobres, tendo problemas de distribuição de água críticos que afetavam especialmente os mais pobres. Políticas que acabavam acirrando essa relação. Na cultura, no entanto, existiram alguns avanços, como por exemplo o PROAC, que é um sistema de incentivo à cultura que existe aqui no estado de São Paulo. Não sei se é exatamente desse período, mas foi durante o período do PSDB que isso foi instituído. E uma série de outras práticas, outras coisas que foram positivas também. O governo ele se amplia em vários lados, mas em termos de... não, dá muito medo esses microfones. Mas em termos diretos, em termos de diálogo mesmo, assim, né, com a cultura, aconteceu em alguns momentos, em outros momentos menos, dentro daquele sistema que aí sim a gente pode pensar num arco maior, que é em 2010, 2011, o Brasil estava chegando no final do Dilma 1, por mais que já existissem especuladores do mercado prevendo uma derrocada da economia durante o governo Dilma, ainda assim, nesse período, o Brasil conseguiu ter alguns avanços significativos que vinham já de anteriormente, e assim, início do Dilma 1, isso, e ter alguns avanços significativos que já vinham anteriormente já do Lula 2 e tal, e manter uma certa estabilidade econômica, digamos assim. E isso foi importante para que alguns avanços na área da cultura acontecessem, tanto no plano nacional quanto em outras esferas, certo? Agora, quando a gente vai chegando no final do Dilma 1, em que a gente tem em 2014, não só a cena do estádio, né, mas em que a gente tem em 2014 e que já é uma eleição extremamente acirrada, qual que era o discurso principal ali? A gente sabe que o que todo mundo queria era só tirar Dilma. Na intenção de precisa estancar a sangria. A gente tá sendo perseguido, vai todo mundo cair, tá ligado? Ainda bem que o PT se abraçou com o Cunha, porque o Cunha é ladrão que nem nós, ele vai entender a nossa súplica, e aí ele vai falar, não, beleza, vamos derrubar. E se encontra ali um problema econômico para que aconteça a derrubada da presidente, certo? Portanto, o que havia de crise, ou melhor, né, os erros nos gastos públicos, nos orçamentos, nas projeções do governo federal, se houvesse erro até ali, no momento em que o golpe começa a se transformar em algo que precisa ser veiculado, e isso eu tô falando assim que o Aécio Neves fala que não reconhece o resultado. Aí é o pontapé inicial do bagulho. Então, ok, então a mídia vai acirrar esse discurso, dizendo o quê? Economia. A economia. Porque antes, você comprava tanto, agora você compra tanto a menos. E é lógico que isso fazia sentido, o Brasil vinha, digamos assim, de um golpe que vinha por conta de uma política exterior, de economia, uma economia global ali que estava tentando se recuperar por conta da crise de 2008 e toda a avalanche que veio com isso. O Brasil conseguiu se segurar por um tempo, mas nem tanto. Não sou especialista em economia, não vou falar disso, né? Não vou me meter a falar disso. Mas o que a gente sabe é assim, o que havia de discurso atacando o governo Dilma, agora ele precisava subir o tom, precisava dobrar o tom, precisava ficar ainda mais forte, mais pesado, mais intensivo, porque ela precisava sair dali por questões políticas. Certo? Depois o Temer foi até conferir isso daí, falou que é verdade. Nesse momento, o Brasil entra num problema econômico bem grave. Porque aí, uma vez que você precisa, para tirar a presidente da República, de um mecanismo, a presidenta da República, de um mecanismo que você coloca ali dentro
de uma questão econômica, você fala assim, ó, é pela economia que a gente está tirando ela, então vamos estancar. Quais são as coisas que acontecem logo depois do golpe? Primeiro, um discurso do Temer do não pense e trabalhe. Vocês se lembram disso? Não pense e trabalhe? Pois é. Não pense e trabalhe, por exemplo, vamos pensar... Tudo bem, a gente ouviu ele falar isso aí. Ele soltou uma dessas. No discurso de posse do golpe, o Temer fala, eu tenho uma mensagem para os brasileiros, não pensem, trabalhem. Tá ligado? A gente precisa que vocês trabalhem. Depois de sangrar Petrobras e a construção civil que fudeu a economia mais ainda. Pois é, exatamente. Depois de sangrar Petrobras e construção civil por meio de uma operação que ficou conhecida como Lava Jato, mas não lavou nem jato, nem ninguém, só vazou. Só deu merda. Foi uma das piores operações já feitas pela PF, né? Recuperou o lucro da Fiesp, depois que ela ia cobrar, a galera botou pra fora e meteu o golpe. Pois é. Então a questão era assim, tipo, olha, não, beleza. A gente precisa arrancar ela daí. A gente não vai ceder pra coisas que ela pediu, a gente não vai fazer política com ela. Então, vamos encontrar algum problema econômico para a partir desse problema econômico a gente conseguir fazer uma mudança de coisas, de conjuntura. O primeiro passo, 2016, com isso veio uma recessão. Essa recessão vem anunciada mais fortemente, inclusive, para uma classe que era uma classe que tinha já uma dificuldade de se organizar, classe artística, por falta de uma série de coisas. Mas também por conta desse discurso, no discurso de, olha, não, aqui agora é o momento do trabalhador trabalhar muito trabalho. Existe um acirramento, um aumento das cobranças mesmo, assim, cobranças feitas à classe artística, à classe que trabalha com cultura, num sentido de vocês aí, vocês são um bando de vagabundo, vocês não fazem nada. Esses discursos que sempre existiram na sociedade, eles começam a ganhar mais voz, eles começam a ter mais fôlego, a chegar mais longe, a ter mais espaço, começam a receber investimento. Artistas, pessoas que vão começar a se colocar contra a classe artística, como Lobão, por exemplo, de novo, começa a crescer a influência dessas pessoas nesse período, já se aproveitando de 2014, mas, de novo, abordando a classe artística. 2 anos depois, a gente está em 2018, qual é o termo usado para o Bolsonaro, a partir do momento que ele ganha a eleição, para falar da imprensa e da classe artística? O que acabou? Acabou a mamata. Então, quando o Bolsonaro ele vai lá e fala, ó, acabou a mamata, usa esse termo como um termo na campanha mesmo, fala isso várias vezes. Lógico que isso não é um termo dele, era um termo que já existia, especialmente nas mídias de direita. Mídia, assim, não tô falando mídia... micromídia não, tô falando assim, hegemônica, tipo Veja. Esse tipo de terminologia existia? Já existia. O Bolsonaro coloca isso dentro do léxico dele, aplica isso, e isso se torna, lógico, né? Ele pega isso de uma forma mais inteligente, digamos assim, né? Ele olha, tá, beleza, esse é um termo que a galera tá usando, vou usar também, vou reforçar esse termo também, vou criar aqui um símbolo, através desse símbolo, beleza, eu posso bater o quanto eu quiser na cultura. Por quê? Porque eu tô aproveitando de um acirramento que já vem de antes, que tá se tornando cada vez maior, eu vou subir em cima dele para me eleger. Dito e feito, se elegeu. Inclusive, com o apoio da classe artística mamateira. A própria classe artística, lembrem-se disso, entre ali 2014, pós-eleição da Dilma, até 2018, 2019 e até o final do governo Bolsonaro, muita gente da classe artística apontando o dedo um pro outro e se atacando. Inclusive dentro da mesma empresa, artista da Globo, tá ligado? Vocês se lembram lá da galerinha que foi fazer um rolê, todo mundo de óculos escuros, camiseta do Moro, não sei o quê, papapá, tá ligado? Tudo isso, digamos, isso não vai impactar... Tudo bem que eu entendo que isso pode impactar, de certa forma, a Ivete, por exemplo, a Cláudia Leite. Pega nela? Talvez. Talvez pega. Talvez essas pessoas perderam um trampo aqui ou acolá, foram constrangidas aqui ou acolá porque alguém virou pra elas e falou, vocês não fazem nada.
Agora, mano, o monobloco, exatamente, monobloco. Pensa em quem é trabalhador da cultura. Quem tá na rua trabalhando. Quem tá fazendo o trampo do dia a dia. E que já ouve essa merda há muito tempo. Esse processo, a gente pode olhar pra ele de uma forma não analítica. Só olhar e falar, ah, tá, beleza, não, mudou aqui, mudou ali. Mas existem relações interpessoais que estão aí nessas entrelinhas do que o Bolsonaro passava pro seu eleitorado. Que se via agora dono do Brasil, uma vez que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então tem um outro golpe forte dado à classe artística aí. A vitória do Bolsonaro é mais uma derrota da classe artística. Porque é a vitória de um cara que olha para essa classe e não reconhece como classe. Ele olha para essa classe e reconhece como preguiçosos. Então, vamos lá. A coisa vem piorando com o tempo. Ah, importante, em 2016 já surge a ideia de acabar com o Ministério da Cultura, só que os artistas se organizam e aí conseguem manter o ministério vigente, ainda no governo Temer, só que no 1º de janeiro de 2019, com a vitória do Bolsonaro, tudo isso cai por terra, ele destrói o ministério, cria a secretaria dentro da pasta do turismo, e aí a gente já sabe, Roberto Alvim, aí tem um monte de coisa. O ponto é, essa classe artística que já vinha de derrubada em derrubada, toma um golpe que é talvez o mais forte nos últimos tempos aí. Eu não, sei lá, mesmo assim, que é a pandemia. A pandemia destruiu a classe artística. Destruiu. Foi a pandemia que colocou muita gente na rua. É por conta da pandemia que os números de trabalhadores na cultura reduziram a partir de 2020. A pandemia destruiu, mano. A pandemia fodeu com tudo dentro da nossa classe. E quem se ferrou primeiro é quem estava fazendo um trabalho mais de base. Portanto, no cenário que a gente tem hoje, a pandemia... todo o problema que a pandemia trouxe não se resolveu. Tem muita gente que entrou na carreira da música e está conseguindo se refazer, assim como em outras artes. E tem muita gente que foi meio irreparável. Não volto mais, vai ser muito difícil eu voltar. Esse é o contexto. Beleza? Esse é o contexto. O que a gente vai ver agora é uma entrevista da secretária atual da pasta de cultura do governo que assumiu no dia 1º desse ano, do Tarcísio. Depois de tudo isso, depois de 4 anos de Bolsonaro, depois de pandemia, depois de uma classe artística completamente fragmentada, destruída, destituída da própria arte. É nesse contexto. A pandemia, gente, ela gera uma série de questões dentro do próprio tema da economia criativa, que já vinha numa ascensão em outros países do mundo, mas que encontram na pandemia uma necessidade de acontecer do dia para a noite. A pandemia coloca isso em curso muito mais rápido. Lógico que a conversa já existia há muito tempo, mas o impacto é muito rápido. A gente precisa se reinventar muito rápido. Então, sei lá, pensando no meu caso, que trabalho com música há muito tempo, economia criativa foi uma parada que eu comecei a ouvir muito nesses tempos de pandemia. E ela foi esse termo ele foi cada vez mais sendo utilizado, cada vez mais amplamente utilizado. E por isso que, assim, a gente precisa entender como essa nova secretária, como que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo agora permite lidar, assim, permite não, pretende lidar com isso, certo? Como que ela vai olhar disso pra frente. Beleza? Fechou? E aí, economia criativa, só para voltar no termo, é a economia que se faz com a criatividade, ok? E isso vai desde marca registrada em alguns países, desde marca registrada até videogame. E aí existem nuances, tem países que não são tão amplos, tem países que são tão amplos quanto, sacou?
Estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Marília Marton, para falar conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre planos à frente da pasta. Secretária que está assumindo agora, junto com o governador Tarcísio. Bom dia, bem-vinda, secretária. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Danilo. Bom dia, secretária. Bom dia aos ouvintes. Danilo Gobato, que apresenta o Antenados aqui na Rádio Bandeirantes. Para ficar iradaço, exatamente. Está conosco também nessa entrevista. Queria que você começasse, então, a conversa aqui com a secretária, Danilo. E aí, existem algumas questões que ela vai falar sobre como está fora do Estado, como está dentro do Estado. Vamos lá, o que a gente precisa entender aqui. O nome dela é Marília Marton. Vamos procurar Marília Marton na internet. Marília Marton, LinkedIn, experiência. Secretária de Cultura e Economia Criativa. Primeiro ponto, muito importante de dizer, a secretaria mudou de nome. Então aqui a gente já começa com algo significante. Para a gente fazer um panorama, ó. Ela trabalhou na secretaria, vamos pegar de baixo para cima, né? Secretaria Municipal de Subprefeituras, assessora de gabinete, aqui, pronto. Perdão, e chefe de gabinete da subprefeitura da Moca e da Sé, certo? Assessor especial parlamentar da Alesp de São Paulo, assessor institucional da Secretaria da Educação, Secretaria Municipal de Subprefeituras. Aí, é isso, né? Começa aqui, chefe de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Primeiro contato dela com cultura. Responsável pela administração de 700 milhões anuais. Então ela é uma administradora. Certo? Integra governo liberal e não tem experiência no privado. Não tem. E mais do que isso, ela tem o trampo dela na Secretaria de Cultura, o que começa a descrição do trabalho dela, vamos lá, responsável pela administração de 700 milhões de reais anuais. Prioridades. Opa, sem querer isso aqui. Prioridades, tem que escrever o texto, né? Prioridades. Responsável pelos departamentos financeiro, orçamentário, contábil, jurídico e administrativo. Opa. Ok. Então, todas as áreas que ela está citando aqui são áreas que não têm nenhuma interface direta com cultura. Certo? Responsável pela elaboração do planejamento estratégico, que abrange a reestruturação e implantação de novos projetos, com as metas, custos e resultados. Aí, os PPAs aqui, coordenação das relações de secretaria com os diversos órgãos de fiscalização de suas atividades. Tribunal de Contas, Fazenda e Ministério Público, elaboração de políticas públicas culturais como fábricas de cultura, responsável direta na implantação da unidade de monitoramento e avaliação das políticas públicas da pasta. Lembrando, elaboração de políticas públicas como fábricas de cultura não é que ela elaborou, ela participou da equipe. Responsável pela negociação dos termos e condições dos 27 contratos de gestão firmados entre o Estado de São Paulo e as organizações sociais de cultura, estabelecendo metas e entregas da política cultural que envolveram 2 bilhões de reais. Elaboração da política de incentivo cultural através do PROAC editais nas diversas linguagens. Gente, ela é uma pessoa da administração, dos recursos humanos, que não necessariamente trabalha com arte. Mais do que isso, ela fica bastante tempo aqui, são 5 anos, né? Mas em termos de trabalhos com cultura, a gente não vê tanta coisa. Não são tantos os pontos que ela cita aqui. Mas enfim, ok. Teve esse trabalho com cultura. Aí depois foi trabalhar na Secretaria da Educação, Secretaria Municipal do Governo, Direção Administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, e aí agora Secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então ela trabalhou na Secretaria da Cultura anteriormente, ela está voltando para o lugar de onde ela trabalhou antes, só que agora num novo cargo, certo? O que me espanta disso é, por mais que ela tenha trabalhado à frente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, existe uma compreensão talvez não muito clara do que é cultura dentro da Secretaria de Cultura, mas isso eu estou falando de fora, porque eu imagino que seja gestão de dinheiro público mesmo. Então o trabalho de gerir isso é muito importante. Mas para gente que fala de cultura,
a gente sente um pouco de falta, assim, né? De como ela coloca isso na descrição do cargo, na descrição do que ela fez. Mais do que isso, tá tudo muito atrelado a valores, o que faz a gente crer que todo o trabalho foi muito mais voltado a lidar com empresas. E isso fica mais claro quando tem os pontos aqui, né? Negociação dos termos e condições de contratos dos 27 contratos de gestão firmados entre o Estado de São Paulo e as organizações sociais de cultura, entre 2011 e 2016. Muitos desses contratos foram contratos com problemas, geraram problemas. Só o próprio processo de contratar as organizações sociais já é um problemão. Tudo isso junto, né? Gera questões para a cultura que são profundas, questões que a cultura vai ter muita dificuldade de se recuperar. A gente precisa lembrar que quando uma organização social entra em uma área para poder fazer a administração cultural de um espaço, a organização social, ela não necessariamente precisa ter um contato muito próximo com a comunidade. Ela precisa se preocupar com quem atende o espaço dela. Além disso, ela também consegue elitizar o espaço com o qual ela está lidando ali. Fazendo, por exemplo, sei lá, incentivando financeiramente, investindo mais em cursos, investindo mais em, sei lá, em workshops, oficinas, qualquer tipo de coisa que aquela escola ou aquela instituição ofereça, que vão mais de acordo com o que a organização social ou quem mantém a organização social quer. Certo? Não sei se vocês chegaram, não sei se todo mundo chegou a ver, quem tá no chat aí. Mas a gente falou da São Paulo Escola de Dança, uma escola onde a Tati trabalhou por um tempo e tal, que é gerida por uma organização social. A organização social previu uma proposta de escola, aquilo não conseguiu ser implementado, porque no final das contas gerou, para quem estava por trás da organização social, um espetáculo que eles não gostaram, porque incentivava outras artes, porque não necessariamente colocava o balé num pedestal, mas colocava outras danças ali para discutir, debater, danças urbanas e tal. E no turbilhão disso tudo, por exemplo, né, a escola se reestruturou inteira para evitar que espetáculos como esse aconteçam de novo. Tipo, puta, deu merda, né? Então é melhor a gente se estruturar aqui, mudar as regras, para que a gente não tenha mais nenhum tipo disso acontecendo por aqui. Tá bom? Esse tipo de ideia higienista por parte das organizações sociais fica claro? Tamo junto? Então vamos continuar. Ela é gestora, tá? Gestora. Ela lida com dinheiro. Ela lida com isso, dinheiro e empresa privada. Vamos voltar à entrevista. Cadê a entrevista aqui? Secretária, prazer é enorme, tudo bem? Você sabe que é uma reclamação que eu ouço sempre da classe artística é da dificuldade de sair do eixo Rio-São Paulo, né? Em especial da cidade de São Paulo, onde concentra o maior número de eventos, né? E o interior, ele é ávido por cultura, assim como o litoral. E as dificuldades são várias, de logística, de apoio local, de patrocinador, de um produtor que banque, não é, essas produções e que consiga trazer e pagar hotel, pagar tudo que precisa para realizar. Falta iniciativa privada, né? Falta dinheiro para iniciativa privada. Tá muito barato o Spotify. Evento no interior. E também a questão de infraestrutura, né? Teatros e casas de eventos que acomodem essas, tá muito ruim. Essas produções. E não tô nem falando. Tá uma bosta, sério. O áudio tá muito ruim, gente. Desculpa. Espetáculos, assim, faraônicos, 30 pessoas. Não meu, deles. No palco. Monólogos, espetáculos que recebem de 2 a 3 pessoas, não é? O que o Estado, porque tem muito da prefeitura, né? Das prefeituras, mas o que o Estado pode fazer para ajudar a essa questão de logística, para que espetáculos possam viajar e rodar também pelo interior e litoral? Danilo, uma preocupação master do governador Tarcísio é a questão da interiorização. Quer seja a gente levando espetáculos de São Paulo para o interior, enfim, dando acesso à produção que São Paulo já faz, quer seja trazendo o interior para a capital, para que a gente conheça as produções que estão acontecendo no interior. Lamacento pra caralho, e o legal é que eles investem nas... Só um comentário completamente besta. Os caras investem pra pôr as plaquinhas atrás, mas não põe uma porra de espuma no microfone que já vem com a porra da espuma. Já vem. Não é tipo tem que comprar espuma separado. Não é da Apple. Vem junto. Colocado.
Obviamente que isso tudo perpassa para o fomento das produções que acontecem regionalmente. A questão da infraestrutura, ela tem que acontecer, né? Não é o fato de não ter que não acontece. É quase que fresquinho porque vem de... Não é meu WhatsApp, é deles. É fresquinho. Então, nós temos um problema grave no estado de São Paulo, e isso se reflete em outros estados, que é a questão da produção cultural. A produção cultural, ela está centrada nesse... Percebe como ela não está respondendo nada? Né? Então, o que acontece é que você tem produtores que têm facilidade de escrita, de acesso aos editais, e, portanto, eles participam e acabam ganhando, porque tem mais estrutura, inclusive de conhecimento. Como a gente resolve isso? A minha percepção ao longo dos anos na cultura foi de que a gente... Ela identificou, ela levantou problemas aqui. Que é meio assim mesmo, mas puta que pariu. Como é que fala? O que ela tá fazendo, ela tá levantando questões. Só, tipo, nós temos um problema de distribuição e o governo realmente não quer que a gente fique isolando interior e cidade. A gente quer mesclar essas coisas. Agora... precisa formar mais produtores culturais. Então, como que a gente faz? É só levar cursos de formação? Não. Como toda universidade, você ter formação é bom, mas você precisa ter efetiva participação do processo, porque a gente aprende com o processo de produção. Então, como que a gente pode fazer? Nas contrapartidas do fomento, por exemplo. É um exemplo, é uma forma. Então, eu posso pedir um grande espetáculo que vai acontecer, que tenha ICMS, o PROAC ICMS, que os produtores incorporem nas suas equipes técnicas uma parte, um percentual que venha de pessoas do interior. Então, elas vêm, participam, aprendem como fazendo... óbvio, concurso, respaldo, tudo isso que o governo tem que proporcionar, está na nossa pauta proporcionar, e leva para o interior. Ele leva para o interior e ele reproduz na proporcionalidade, né? Óbvio, porque exatamente o que você falou, não é um grande espetáculo, 400 pessoas em palco, mas ele leva isso para o interior e, naturalmente, o mercado vai fomentando a criação de espaços culturais. Então, o exemplo que ela deu. Como é que você vai fazer para as pessoas do interior conseguirem fazer produções interessantes nas suas cidades, nos seus municípios? E aí, o ponto que ela coloca, pelo menos é o ponto que eu acho mais problemático da coisa, é que através do fomento, ou seja, forçando as pessoas a contratar... Por exemplo, se você vai fazer uma produção na cidade, parte da sua equipe vai ser formada por pessoas que vêm do interior... sem pensar nessa logística, né, em como essa transição vai acontecer, mas na esperança de que quando a pessoa que estava aqui volte para o interior, ela leva esse conhecimento, mas não leva a estrutura. Então, materialmente falando, não interessa. É tipo cota caipira, só que assim, vem para cá, trabalha junto, aprende e volta. E depois volta. Não, mas na minha cidade não tem estrutura, a gente não tem aonde, sei lá, a melhor caixa de som que nós arruma lá, porque tem 3 mil habitantes, é uma bosta, tá ligado? Não dá, o bagulho é uma merda, não dá pra gente fazer quase nada lá. Não, mas... tem problemas que vão até aqui, ó. Daqui pra lá, eu não tenho mais a ver. Sinto muito, tá? Circo, junta umas lona, tá ligado? O governo joga sertanejo e o mercado replica sertanejo, porque é o que tá dando lucro. Foi isso que eu entendi dela. Também. Mas tem esse ponto, essa esperança de que a partir disso o mercado impulsione essas cidades interioranas a melhorar a sua estrutura. Porque quem melhora a estrutura não é o Estado, é o mercado. O Estado fomenta. Essa é a lógica que está por trás do que ela está falando. Ela fala em mercado e é intencional o uso da palavra. 400 pessoas em palco, mas ele leva isso para o interior e, naturalmente, o mercado vai fomentando a criação de espaços culturais. Pergunta, naturalmente o mercado vai fomentando alguma coisa? O que o mercado fomenta? Lucro. A morte da classe trabalhadora. Boa. O mercado fomenta lucro
E se deixar, o mercado faz a gente trabalhar 60 horas na semana para poder dar mais lucro. Não é natural, exato. Mas, tipo, o que eu quero dizer assim, entende o ponto de que o mercado não fomenta o que ela está dizendo? Isso não vai acontecer. Naturalmente, não vai acontecer isso. Naturalmente, o que vai acontecer é algumas pessoas vão conseguir um estágio, um bico aqui em São Paulo, vão trabalhar numa produção aqui e não vão voltar. Porque sabem que se voltarem, não vão encontrar estrutura. Saca? E nem é a intenção de falar, não, mas tem que voltar, tá ligado? Mas se trata mais de uma coisa que não vai se sustentar como política. E ela cita isso como um exemplo, é o melhor exemplo que ela consegue pensar ali. Ó, o exemplo. Pô, pera lá. Eu tenho a chance agora de demonstrar como isso vai acontecer. Então deixa eu pensar em um exemplo bom. E sai isso. O mercado naturalmente vai organizar as relações de trabalho com o tempo. Em uma cidade interiorana que vai se garantir tecnicamente a partir do conhecimento de algumas poucas pessoas que vão sair daquele espaço onde não vão ter equipamento, não vão ter estrutura, não vão ter investimento e vão para um outro lugar onde é exatamente o oposto. As dificuldades dessas pessoas são dificuldades estruturais e não necessariamente conceituais, técnicas. Relaxa, tia. Já tem gente lá que manda bem, mano. Que manja fazer o bagulho, velho. Dá o equipo. Isso... não. A Shure, pelo que ela está dizendo, naturalmente vai observar o movimento de Pirapora do Oeste e vai falar assim, nossa, esse povo de Pirapora, hein? Essa galera é bacana, velho. Eu acho que eu vou lá vender microfone. Ah, eu vou lá, né? Ô, os caras estão gravando naturalmente. Naturalmente. E aí, nossa, brotou. Shure. No shopping da cidade. Tá ligado? Não vai acontecer isso. Não funciona assim. E você não vai gerar riqueza de jeito nenhum ali. Você não vai gerar trabalho, você não vai gerar troca. Você só vai estagnar alguém, tá ligado? É foda. Enfim. Então, começa muito mal já a entrevista, certo? Tamo junto aqui. Criar o espaço cultural é um processo. Eu tenho um grande teatro. Nós temos grandes teatros no interior. Como eles estão? Como eles são usados? Isso é um problema isso, porque não tem mesmo, porque você não tem produção cultural no interior. Então, isso é um erro. Eu acho isso um erro na fala dela. Não se tem produção cultural no interior. E tem muito. As pessoas que querem muito fazer e produzir têm cultura em qualquer lugar. Então, tipo, esquisito, saca? Pô, sério, você vai por aí? O produtor cultural é fundamentalmente um profissional que precisa estar na nossa pauta. E importante eu dizer uma coisa aqui. Ela é funcionária do Tarcísio. Ela não vai atacar políticas do Tarcísio. Não esperemos dela revolução, saca? Não vai rolar isso. Não vai rolar. Então ela vai fechar com a agenda. É só legal, assim, é importante a gente ver que é uma agenda liberal mesmo. É isso, tá? De queixo erguido, assim. Milhões e milhões de orçamento serve pra quê mesmo? Também não é assim, é uma profissão. Pra ele ter que ter vínculo com a cultura também, né? Porque senão daqui a pouco, qualquer universidade monta um curso. Não é isso, né? Geralmente o produtor cultural é uma pessoa que vivencia a cultura. Então a gente precisa conectar essas duas pontas. Esse último aqui, eu acho que ela se embananou, assim. Eu não vou nem expor, porque eu acho que aqui ela se embananou. Ela, tipo, se confundiu mesmo. Já que não... Eu pelo menos, sei lá... Vamos lá. Ó. Qualquer universidade tem produção cultural no interior. O produtor cultural é fundamentalmente um profissional que precisa estar na nossa pauta. E também não é assim, é uma profissão. Ele tem que ter vínculo com a cultura também, né? Porque senão daqui a pouco, qualquer universidade monta um curso. Não é isso, né? Geralmente o produtor cultural é uma pessoa que vivencia a cultura. Então... Eu entendi aí.
A parte da universidade eu não entendi. O que eu entendi? A gente vai se aproximar do produtor cultural e colocar essa pessoa nos nossos planos. Mas isso não significa emprego. Essa pessoa não vai ter um vínculo empregatício com o Estado. Essa pessoa não é funcionária do Estado. Porque eu não quero fazer cabide. De novo, ela é funcionária do Tarcísio. Então eu acho que aqui é um aceno pro governador. É um aceno pra política pública do governador. Sem cabide de emprego, plano é privatização, enxugar gasto, enxugar emprego, enxugar tudo que der pra enxugar. Certo? Me avisem, vocês concordam comigo, discordam? Agora, a parte da faculdade aí eu não sei, velho. Aí eu não sei, e aí por isso que eu falei, acho que ela viajou. Senão qualquer faculdade vai montar um curso, tá ligado? O que ela tá dizendo? Tipo, qualquer universidade vai ensinar as pessoas a ganhar dinheiro trabalhando? Não pode? Aliás, queria aproveitar a pergunta do Danilo, secretária, e pedir para a senhora contar ao ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes... A gente vai chegar na parte de economia criativa e a gente ouve a resposta dela na economia criativa. Do relacionamento entre Estado e área cultural, não é? Eu acho que é uma das questões mais prementes hoje. O Estado como financiador, como apoiador, como fomentador. Qual é o papel que a senhora enxerga hoje para o Estado, como secretária de Cultura do Estado de São Paulo, na produção cultural? Vamos lá. A cultura, gente, ela emana das pessoas, tá? O Estado, ele é realmente um fomentador. Ele é o berço que, né? Ele é a mão que empurra. Então, as nossas conversas, a abertura do diálogo que a gente está tendo e se preocupando em ter com o setor artístico é justamente para a gente mapear tudo que a gente produz. O Estado não precisa produzir mais nada, ele precisa fomentar e alavancar o que já está acontecendo. E aqui eu acho que, tipo, ela não vai conseguir responder, tá ligado? Dá muita sensação que, tipo, ixi, fia. Eita, nós, hein? A gente faz isso. A gente precisa entender que a cultura, ela é sistêmica da sociedade. Então, tipo, isso é verdade. Isso tá correto. E emana das pessoas mesmo. Certo? Não era o mercado que fomentava naturalmente? A gente vê a cultura acontecendo num bar, a gente vê a cultura acontecendo numa garagem, a gente vê a cultura acontecendo dentro de uma igreja, a gente vê a cultura acontecendo, ela permeia todas as camadas sociais, dos mais humildes aos maiores. O Estado, ele precisa entrar nisso tudo e abarcar isso tudo para poder fomentar, para a gente poder distribuir mais, ter mais acesso a tudo isso que a gente já produz. Então, o nosso papel hoje, primeiro, muito diálogo. Eu tenho plena certeza que isso não vai ter fim. Eu vou passar, se eu passar, né, se o governador permitir, mas em tese são os 4 anos, conversando com todos. Já tá com medo na entrevista, porque ela já, tipo, tem essa questão, né? Assim, pra mim não tá claro. Pra mim não tá claro. O que ela quer dizer da posição do Estado. Ela não tem muito isso claro, assim. O Estado precisa abarcar tudo isso, todas as formas de cultura, para poder fomentar, foi o que ela disse. Então, se o Estado precisa fazer isso, então demorou. Então é o Estado que vai financiar boa parte da cultura. Mas, ao mesmo tempo, ela disse pra gente que produtor cultural não ia ser empregado do Estado. O Estado não ia criar ninguém. Então... né? Cadê? Deixa eu ver se eu lembro aqui. É isso que a gente pode tirar do que ela falou. Acesso a todos, deixando a secretaria aberta para que todos se aproximem. E a partir disso, a gente poder conectar essas relações. O grande com o pequeno, né? O pequeno que não consegue se apresentar, entrar num festival. Então, tudo isso precisa estar conectado. Acho que é uma grande camada de conexão, assim, que a gente precisa fazer. Isso é muito bonito que ela tá falando. Meu gato acordou aqui mal, desculpa. Isso é muito bonito que ela tá falando, é muito bonito, muito bonito. Nossa, a gente precisa olhar pra cultura como se fosse uma coisa só. Mas, cara, não é. Não é. Nem fudendo. Não era vitamina hoje. Mas não é. A coisa não é orgânica. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que existe uma diferença muito grande, inclusive em termos de fomento do próprio mercado. É interessante para o mercado fomentar eventos culturais em cidades muito pequenas?
sei lá, vai ser interessante talvez para algum comerciante local, alguém, sei lá, algum burguês local, alguma coisa assim, mas isso não é uma coisa que movimenta o mercado, tá ligado? Vai estar muito conectado a uma pessoa, a uma classe muito específica ali dentro. Não se abrange para a cidade. É uma coisa muito concentrada. Sempre foi assim. O que me preocupa é ela não dá sinais de que ela vai descentralizar isso nas respostas dela. O que ela diz é: a gente vai mesclar tudo. A gente vai juntar tudo. Juntando tudo não significa que você vai tirar as diferenças. Se você juntar todo mundo, o que você vai ver vai ser um monte de gente grande, um monte de gente pequeno e o sistema continua o mesmo. Não muda porra nenhuma isso. Secretária Marília Marton conosco aqui hoje na Rádio Bandeirantes, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa. É agora, acho que essa é a A última. parte da economia criativa, o que é? Essa é até uma denominação razoavelmente nova, não é, secretária? Um olhar novo do poder público sobre esse setor. O que Então, essa definição de economia criativa que a jornalista traz estava mais conectada com o que eu tinha pensado antes, que é uma forma criativa de olhar para a economia. E, na verdade, não é isso. É transformar criatividade, produtos criativos, em economia, em produtos que você possa vender, mercantilizar isso. que significa isso e qual que é a atuação do poder público? Thaís, ela é nova, mas há muito tempo a gente fala. Eu lembro em 2010, quando a Cláudia Fonseca começou a falar... Acho que é sobre... Carla Fonseca, o que ela falou, a pessoa ali. Essa pesquisa eu tinha feito antes. Eu estudei bastante na época essa questão, né? A economia criativa, ela é exatamente muito... ela é muito ligada à questão da cultura, porque a cultura é solidária por si só, né? Pode crer, Gabriela. Como a gente consegue tirar daquilo que a gente produz, né? Da nossa produção, uma forma de sobrevivência. Então, muito ligado à questão... Vamos lá. Na época 10, quando a Cláudia Fonseca começou a falar sobre isso, né? E eu estudei bastante na época essa questão, né? A economia criativa, ela é exatamente muito... Ela é muito ligada à questão da cultura, porque a cultura é solidária por si só, né? Lembrar que ela esteve à frente da cultura mesmo, entre 2011 e 2016, bem nesse período aí. Então, creio que ela tem entrado em contato mesmo com esse tipo de possibilidade. É isso. Como a gente consegue tirar daquilo que a gente produz, né, da nossa produção, uma forma de sobrevivência. Então, o artesanato, o artista que para na rua e canta e ele consegue... Então, ela é toda conectada com essa questão da produtividade. Porque é um puta trampo, tá? O cara que tá ali é exatamente trabalho. Né? O cara que vai ali na rua, pá, pra tocar um som, pá, empregado. Se o IBGE passar e falar, o senhor tem um emprego? Ele vai falar, tenho. Eu estou empregado aqui, contemplado pelas leis de trabalho brasileiras que regem sobre o trabalhador da rua. Pra caralho. Super contemplado. Mano, sério, é muito cinismo, velho. É foda isso. E ao mesmo tempo que está dentro das grandes cadeias e, portanto, ela gera uma grande economia, porque isso a gente precisa ter em mente, né? A cultura gera uma grande economia. E como a gente olha para isso que vem. Então, é muito louco. A cultura gera uma grande economia. E ela tá falando sobre economia criativa. Peraí, eu vou voltar, gente. Eu preciso pegar direito aqui. Na época, essa questão, né? A economia criativa, ela é exatamente muito... Ela é muito ligada à questão da cultura, porque a cultura é solidária por si só, né? E a economia criativa é isso. Como a gente consegue tirar daquilo que a gente produz, né? Da nossa produção... Ela tá pulando, né? Ela tá... Foda-se. Tá jogando dado. Eu sou um contemplacionismo. Ela tá jogando dado, certo? Parece. Tipo... 8. 3. 7. Foda-se. Porque eu não entendi qual é o caminho que ela tá fazendo. Freestyle, tá no shuffle. Tá no shuffle. Total. Beleza. Vocês também estão entendendo isso. Uma forma de sobrevivência. Então, o artesanato, o artista que para na rua e canta e ele consegue... Então, ela é toda... Isso é economia criativa, ela tá falando. O artesanato, o artista que para na rua... Isso é economia criativa. Ela é toda conectada com essa questão da produtividade individual e, ao mesmo tempo, que está dentro das grandes cadeias e, portanto, ela gera uma grande economia. Então, a produtividade individual que está dentro das grandes cadeias
e que gera uma grande economia. Se eu tô entendendo direito, para ela, a pessoa criativa que faz ali, ganha dinheiro com a sua economia criativa, em si, essa pessoa é um mercado, um produto do mercado. Se você tem vários produtos de mercado, como você tem vários produtos juntos, você tem essa economia, esse todo que ela tá falando. É isso? É isso, né? Então, o que ela tá dizendo é, cada produtor cultural, como ele mesmo, ela mesma, vai ser um chamariz da economia por ser si mesma, um produto, ou por produzir criativamente coisas que vão ser vendidas, essas pessoas vão gerar um mercado. O segredo do mercado pro futuro, especialmente aqui em São Paulo, é confiar que cada produtor vai se transformar em uma empresa para que assim vários produtores produzindo coisas um perto do outro criem uma malha maior, e é assim que é feita a economia. É isso, né? É empreender. Se trata disso, empreendimento. Eu tô certo ou tô errado? Artesanato. Vamos ouvir de novo, velho. A cultura é solidária por si só, né? Essa frase aí, a cultura é solidária por si só, é um bagulho... Hã? Economia criativa é isso. Como a gente consegue tirar daquilo que a gente produz, né, da nossa produção, uma forma de sobrevivência. Então, o artesanato, o artista que para na rua e canta e ele consegue... Então, ela é toda conectada com essa questão da produtividade individual e, ao mesmo tempo, que está dentro das grandes cadeias. Olha lá. Portanto, ela gera uma grande economia, porque isso a gente precisa ter em mente, né? A cultura gera uma grande economia. E como a gente olha para isso, que vem. Então, é muito louco, porque ele vem daquilo que é uma produção individual, que é da sua criatividade, que é intrínseca daquele ser que está ali produzindo, e ele reproduz para gerar todo um entorno de economia, que aí sim vira uma economia grande criativa. O secretário... Nossa senhora, velho! É muito louco mesmo, velho. Ela literalmente falou o que a gente disse. Eu achei que eu tinha... Sei lá, eu achei que eu teria escutado alguma coisa errada, mas não, é isso mesmo. Era isso mesmo. Cada pessoa, o artista de rua, a pessoa que faz artesanato, é o vendedor de bolo de pote, velho. É isso. Cada um é um Uber. Muito louco, meu. Cara, isso é muito louco. É a uberização da produção do trabalho. Afinal, cada motorista de Uber, a gente sabe, né? Cada motorista de Uber é um sócio da Uber. Né? Ele é um parceiro. Sócio não, é um parceiro. Mais bonito assim. Parceiro. Ela quer que a gente seja parceiro das empresas que vão predar em cima da cultura. Que coisa bizarra, velho. Empreendedorismo na cultura não é que é algo novo, não. Existe há um tempo. Mas como política de Estado, afoga a cultura. Cultura não é empreendimento, cultura não é investimento, não pode ser pensado com uma ideologia, uma proposta liberal de lucro. Cultura não pode estar na mão do dinheiro. OnlyFans é cultura, é isso? É isso, caralho. Porra, tem que ter o OnlyFans da Rádio Guerrilha, então, velho. Tá ligado? Não. Fala isso pra Sony Music. Pois é. O dia que o motorista de Uber aceitar um beatbox como pagamento, eu aceito essa valida economia solidária que ela falou. Pois é, então. Porra. Eu apoio. Pack do pezinho do Gui. Pegue seu sax e empreenda no seu tempo livre. Credencie seu instrumento e toque nas horas vagas nos espaços do estado espalhados por aí. Para ter maior lucratividade, faça um cursinho do Senai. Cara, é muito bizarro isso, gente. Isso é muito bizarro, é muito bizarro. Era isso, essa é a pergunta que eu queria que ela respondesse, porque essa era a pergunta que eu falei, não, depois eu vejo e aí live.